Gostaria de refletir juntamente com você acerca de um assunto muito importante aqui na palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 8 e o 23, que diz assim: fala sobre a tempestade apaziguada. Assim diz a palavra do Senhor: e entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximou-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens maravilharam-se, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Então, que homem é este, que basta só uma palavra para o vento, o mar, as ondas se aquietarem? Glória ao nome do Senhor. Então, muitas vezes achamos que Jesus não está num barco, que vamos perecer. Mas ali, Jesus diz a esses homens: não temeis. Se Jesus não está no seu barco, realmente você tem que temer. Mas se ele está no seu barco, não há por que temer. E ali ele disse: não temas, homens de pequena fé. Então, muitas vezes nós temos pouca fé. Quando a gente começa a ver ali as ondas se agitarem, o mar se levantar, o vento soprar muito forte em nossas vidas, nós começamos a afundar. Assim como Pedro ali, vendo Jesus, mesmo assim, Jesus dizendo a ele: vem, Pedro. Ele vendo Jesus, ele começou a afundar porque a fé dele era pouca. Então é muito fácil a gente julgar Pedro porque ele afundou. Mas mesma coisa somos nós. Quando o mar se agita em nossas vidas, quando as aflições batem na porta, a nossa fé fica realmente do tamanho do grão de uma mostarda, como diz sua palavra. Então é isso que temos que entender. É muito fácil julgar Pedro, mas muitas vezes nos encontramos na mesma situação. Então Jesus, ele tem o controle em suas mãos. Ele não tem só o controle do barco, porque quem está com Jesus não fica à deriva. Ele vai guiando nossa vida, nos dando direção. Por isso que a Bíblia diz que ele está no barco, né? Quando alguém perguntar assim: vai tudo bem? Sim, com Jesus no barco vai tudo bem. E por que com Jesus no barco vai tudo bem? Porque ele nos dá a direção, ele nos direciona. Nós não estamos à deriva, onde o vento sopra, leva ao barco. Não é assim. Jesus vai guiando o nosso barco, nossa vida. Então é assim que temos que entender. E ali ele vai nos dando a direção na nossa caminhada. E o interessante é que aqueles homens disseram, quando foram acordar Jesus: não te importa que perecemos? Então eles acharam que Jesus não estava se importando com eles. Mesma coisa somos nós também. Muitas vezes achamos que Deus não está nos vendo, que não se importa conosco, que Deus nos abandonou, mas não é assim. Jesus estava a todo momento no barco com eles, mas Jesus estava em silêncio. Então o silêncio de Jesus preocupou aqueles homens. O não agir de Jesus naquele momento preocupou aqueles homens. E muitas vezes somos nós. Queremos no nosso tempo, queremos tudo para hoje, que se resolva hoje, que isso e aquilo, que aquela pessoa mude hoje. Mas não é assim, é no tempo de Deus. Temos que deixar Ele trabalhar em nossa vida.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, não é porque Ele está em silêncio que Ele não está trabalhando a nosso favor. Pois, uma certa feita, escutei uma frase que dizia: um professor, ele fica em silêncio na hora da prova, mas ele está ali presente. Então, quando você está sendo provado, Deus fica em silêncio. Então, veja que Jesus repreendeu aqueles homens, dizendo: homens de pequena fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Como diz em sua palavra, que nos últimos tempos restaria apenas 3: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor, pois o amor é um dom de Deus. Então, quem não ama não tem Deus no seu coração, porque Deus é amor.